Guerra Mundial. Cada escolha pode custar 1000 vidas. Cada palavra desencadear um conflito. Agora imagine tentar manter uma aliança frágil com um homem que você não confia, não entende e jamais verá como igual. Foi assim que Winston Churchill e Joseph Stalin se corresponderam durante os anos mais sombrios da Segunda Guerra Mundial. Cartas atravessaram continentes entre Londres e Moscou, levando estratégias, ameaças veladas e silêncios cheios de sentido. Este vídeo é sobre essas cartas, sobre o que foi dito, o que foi escondido e o que mudou o rumo do mundo. A Segunda Guerra Mundial havia explodido. A Alemanha nazista dominava a Europa Ocidental. Hitler parecia imparável. Churchill, primeiro-ministro britânico, precisava de aliados. Mas os Estados Unidos ainda estava hesitante. E a União Soviética? Até então, era aliada de Hitler num pacto de não agressão. Tudo muda em junho de 1941, quando a Alemanha invade a União Soviética. Stalin se vê forçado a lutar ao lado dos antigos inimigos. Churchill estende a mão, mas com cautela, e é então que começam as cartas. Escrever para Churchill era uma arma diplomática. Para Stalin, uma estratégia de controle. O que deveria ser uma colaboração era um duelo velado, linha por linha. Entre 1941 e 1945, trocaram cerca de 600 correspondências, mas a primeira foi uma declaração pública. Nós oferecemos ao governo da Rússia soviética toda a assistência técnica ou econômica que estiver ao nosso alcance e que possa ser útil a eles. Bombardearemos a Alemanha de dia e de noite em proporções cada vez maiores, lançando sobre ela, mês a mês, uma descarga de bombas mais pesadas e fazendo com que o povo alemão experimente e sofra a cada mês uma dose mais forte das misérias que eles infligiram à humanidade. Começava ali uma relação baseada menos na confiança e mais na necessidade. Winston Churchill era um aristocrata britânico, brilhante orador com alma de guerreiro. Defendia o Império Britânico como bastião da civilização ocidental. Via o comunismo como uma ameaça quase tão perigosa quanto o nazismo. Joseph Stalin, por sua vez, comandava a União Soviética, com um punho de ferro. Era desconfiado, calculista, obcecado por controle. Governava por meio do medo e da repressão interna. Dois homens que dificilmente se olhariam nos olhos sem desconfiança. Mas a guerra os obrigou a se unir. A Segunda Guerra Mundial, iniciada em 1939 com a invasão da Polônia, rapidamente se tornou um conflito global. A Alemanha de Hitler avançava pela Europa. A Grã-Bretanha resistia praticamente sozinha até 1941. Quando os alemães invadiram a União Soviética, o tabuleiro se reconfigurou. Churchill e Stalin tornaram-se aliados forçados, e o canal entre eles era de papel, tinta e intenções. Enquanto os exércitos soviéticos sangravam no fronte oriental, Stalin exigia que os aliados abrissem uma segunda frente na Europa Ocidental. Churchill sabia da importância dessa estratégia, mas hesitava. As cartas de Stalin tornaram-se cada vez mais incisivas. Ele escrevia com frieza, cobrando o que considerava uma dívida de sangue. A recusa do governo britânico em abrir uma segunda frente na Europa em 1942 causa um golpe moral em todo o povo soviético que espera a criação de uma segunda frente, agrava a situação do Exército Vermelho nas linhas de frente e dificulta os planos da liderança militar soviética. Portanto, acreditamos que se poderia e deveria abrir uma segunda frente na Europa ainda em 1942, declara Stalin. Churchill respondia com justificativas militares e logísticas, mas também com empatia disfarçada.
Deve-se lembrar ainda que a abertura de uma segunda frente na Europa foi projetada para desviar as forças alemãs da frente oriental para o Ocidente, para estabelecer no Ocidente um grande centro de resistência às forças fascistas alemãs e assim facilitar a posição das tropas soviéticas em 1942. Quando Stalin pressionou por ação imediata, Churchill respondeu com um plano alternativo. Uma ofensiva no norte da África, a Operação Tocha, em vez de desembarques diretos na França continental. Ele justificou que uma invasão num canal seria arriscada demais e pouco eficaz, e conclui: reafirmamos nossa resolução de ajudar nossos aliados russos por todos os meios praticáveis. A tensão continuava, mas Churchill insistiu em sua estratégia. No fundo, a pergunta permanecia: quem confiaria em quem primeiro? À medida que a guerra avançava, a desconfiança mútua entre Churchill e Stalin ficava mais evidente. Mesmo aliados contra Hitler, os dois líderes tinham visões de mundo e interesses estratégicos que colidiam em quase todos os pontos. Stalin suspeitava que os britânicos estivessem atrasando a segunda frente propositalmente. Churchill, por outro lado, via as movimentações soviéticas no leste europeu com preocupação. A correspondência entre eles é mais do que comunicação. É um jogo de poder em plena guerra. Finalmente, em 6 de junho de 1944, os aliados desembarcaram na Normandia. É o tão aguardado Dia D. A segunda frente se torna realidade e Stalin, enfim, vê o que cobrava há tanto tempo. Churchill achou justo comunicar a Stalin. Tudo começa bem. As minas, obstáculos e baterias costeiras foram basicamente superados. Os desembarques aéreos foram muito bem sucedidos, feitos em larga escala. Já os desembarques da infantaria prosseguem rapidamente também. Muitos tanques e canhões autopropulsores já se encontram em terra. Prevê-se tempo moderado e bom. A resposta de Stalin foi imediata e bem-vinda. Recebi sua comunicação sobre o êxito do início das operações Suzerano. Isso nos dá alegria a todos e esperança de novos sucessos. A ofensiva de verão e forças soviéticas, organizada conforme o acordo da Conferência de Teherã, começará por volta de meados de junho, num dos importantes setores do fronte. Por trás das palavras de cortesia, havia alívio e cálculo. Stalin sabia que os soviéticos estavam prestes a dominar o leste europeu. E Churchill sabia que o equilíbrio de forças pós-guerra estava se formando. A guerra se aproximava do fim, mas a relação entre Churchill e Stalin não era mais de aliados, era de competidores por influência. E nas cartas finais, isso começa a transparecer. Com a vitória sobre a Alemanha cada vez mais próxima, Churchill e Stalin intensificam suas trocas, não mais sobre como vencer, mas sobre como dividir o mundo. As cartas passam a tratar do destino da Polônia, das fronteiras da Alemanha, do controle sobre os Balcãs. Palavras polidas escondem disputas ferozes. Todos nós queremos assegurar a paz por pelo menos 50 anos. O maior perigo é o conflito entre nós mesmos, pois se continuarmos unidos, a ameaça alemã não será muito importante, declara Stalin. Mas já era tarde. A cortina de ferro começava a descer. O mundo se dividiria em duas esferas de influência, a capitalista e a comunista. A Guerra Fria nascia, silenciosa e inevitável. Em 29 de abril, Churchill expôs a sua visão a Stalin. É realmente fato que no tocante à Polônia chegamos a uma clara linha de ação em conjunto com os norte-americanos. Surgem dificuldades nesse momento em virtude de estarem provindo a Polônia. Fala-se, por exemplo, dos 15 poloneses que teriam tido um encontro com as autoridades russas para discussões há mais de 4 semanas
e muitas outras histórias sobre deportações, etc. Como posso contradizer essas queixas quando vocês não me fornecem nenhuma informação e quando nem eu e nem os norte-americanos temos permissão de enviar representantes à Polônia para descobrir por si a verdadeira situação? Não há nenhum lugar dos territórios ocupados ou libertados por nós a que vocês não tenham liberdade de enviar delegações britânicas a países estrangeiros libertados por vocês. Não é muito animador olhar para o futuro em que vocês e os países que vocês dominam, além dos partidos comunistas e de muitas outras nações, sejam todos arrastados para um lado, enquanto os que cerram fileiras em torno das nações de língua inglesa e de seus associados ou domínios sejam colocados do outro? É bastante óbvio que uma luta entre essas nações destroçaria o mundo e que todos nós, os líderes de ambos os lados, que tivéssemos alguma coisa a ver com isso, seríamos envergonhados perante a história. Espero que nesse meu desabafo não haja nenhuma palavra ou frase que constitua uma ofensa inadvertida a você. Se houver, queira dizer-me. Mas eu lhe rogo, amigo Style, que não subestime as divergências que vêm surgindo em torno de questões que você talvez considere pequenas para nós, mas que são símbolos da maneira como as democracias de língua inglesa encaram a vida. Stalin, numa resposta desafiadora ao apelo, diz o seguinte: sou obrigado a dizer que não posso concordar com os argumentos que você enuncia para sustentar sua posição. É-me impossível partilhar de suas opiniões. Tal supervisão em relação ao povo de uma nação aliada não poderia ser encarada senão como um insulto a esse povo e uma flagrante interferência de seus assuntos internos. Essa supervisão é desnecessária em relação dos antigos países satélites que posteriormente declararam guerra à Alemanha e se juntaram aos aliados. As Nações Unidas têm interesse que haja uma amizade sólida e duradoura entre a União Soviética e a Polônia. Consequentemente, não podemos ficar satisfeitos com a ideia de que se associem à formação do futuro governo polonês pessoas, como diz você, que são fundamentalmente antissoviéticas, ou de que só sejam excluídas da participação nesse trabalho as pessoas que, em sua opinião, são extremamente inamistosas para com a Rússia. Devo comentar em especial um outro ponto de sua mensagem, onde você menciona o surgimento de dificuldades em decorrência de rumores sobre a detenção de 15 poloneses ou deportações e assim por diante. Vamos lá. Quanto a isso, posso informar-lhe que o grupo de poloneses a que você se refere compõe-se não de 15, mas de 16 pessoas. Esse grupo, chefiado pelo general Okulicki, foi preso pelas autoridades militares na frente soviética. São acusados de planejar e executar atos de sabotagem na retaguarda do Exército Vermelho, que resultaram na perda de mais de 100 combatentes e oficiais desse exército, e são também acusados de manter estações ilegais de rádio na retaguarda de nossas tropas e que contraria a lei. Todos, alguns deles, conforme o resultado do inquérito, serão levados a julgamento. A correspondência entre Churchill e Style se encerra em tom diplomático. Será? Mas o subtexto gritava: a aliança havia sido apenas uma trégua provisória, e as cartas que antes tentavam salvar o mundo agora apenas se preparam para o próximo confronto. Apesar de centenas de cartas trocadas, Churchill e Style só se encontraram pessoalmente em 1943, na Conferência de Teherã, ao lado de Roosevelt. Foi um momento histórico, mas não houve abraço nem efusão. O aperto de mão foi firme e frio. Era como se cada palavra escrita nos anos anteriores ainda pairasse no ar entre eles. Promessas, cobranças, suspeitas. Tudo estava ali, não dito, mas sentido. As conversas diretas eram pontuadas por olhares de desconfiança. Mesmo assim, dali saíram acordos decisivos para o curso final da guerra, inclusive o compromisso com a abertura da segunda frente, que se concretizava no dia D. Em maio de 1945, a Alemanha se rende. A guerra termina na Europa,
Mas entre Churchill e Styles, o silêncio começa a fazer mais barulho do que as cartas. A última correspondência significativa entre eles foi trocada, em meados de 1945. Não havia celebração nem ternura, apenas alinhamentos formais sobre o destino da Alemanha e as zonas de ocupação. Ler as cartas de Churchill e Styles é ler como um campo minado de subtextos. São mensagens escritas em inglês diplomático e russo burocrático, onde cada vírgula carrega uma intenção. Palavras como assistência técnica, comum acordo, zona de influência, todas com peso muito além do dicionário. O que Churchill queria era preservar o Império Britânico. O que Styles queria era expandir o seu. As cartas entre eles foram tentativas de domar uma aliança forçada e, ao mesmo tempo, preparar o terreno para um futuro confronto, a Guerra Fria. É por isso que, mais do que o disseram, importa o que escolheram não dizer. Hoje essas cartas estão arquivadas, mas nelas ainda pulsa o conflito entre duas visões de mundo. Churchill escrevia como quem redigia a história, Styles como quem dava ordens veladas ao destino. Não eram amigos, não eram inimigos declarados. Eram jogadores de xadrez trocando bilhetes em plena escuridão. E foi assim, com tinta, silêncio e desconfiança que moldaram o século XX. Se a vitória sobre o nazismo foi conquistada com armas, ela foi mantida e também ameaçada por cartas. Cartas que não terminaram com saudações cordiais, mas com o som de papel sendo dobrado e da cortina de ferro descendo. Se essas cartas atravessaram a guerra, talvez também atravessem você. Se essa história mexeu com algo aí dentro, inscreva-se no canal Depara. Aqui, cada carta é um espelho daquilo que fomos, daquilo que ainda somos. Ative as notificações e continue com a gente nessa viagem pelas palavras que moldaram o mundo. No próximo episódio, voltamos ainda mais num tempo. Enquanto César marchava, enquanto Pompeu recuava, alguém já sabia que Roma estava perdida. Cícero escreve em desespero. Roma caiu antes da primeira espada. Uma carta que não tentou evitar a guerra, mas registrar a agonia de uma república. Só não Depara, onde as palavras do passado ainda gritam no presente. Beijo!